Então, bom dia a todos. Hoje está um pouquinho frio, já mostrando assim para a gente essa nova estação, que já a gente está no outono, logo começa o inverno. E a gente todo ano prepara alguns assuntos. Da última vez a gente falou sobre a violência à mulher. E a gente procura dividir durante o ano alguns assuntos que são, além da parte espiritual, que é muito importante que a gente tenha ela sempre viva na gente, para que a gente consiga, como a Rose falou, levar uma vida um pouco mais amena, alguns assuntos que são importantes para o nosso dia a dia, no que se refere à nossa qualidade de vida, nossa e dos nossos filhos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados respiratórios no inverno. Então, a gente sabe que agora, com as estações mais frias que começam a partir de abril, do começo de abril, a gente começa a ter muito mais incidência, ocorrem muitos mais casos de problemas respiratórios, idas aos hospitais, enfim, que poderiam ser evitados ou melhorados os sintomas com pequenos cuidados se a gente tivesse no nosso dia a dia. Já estamos no outono e com isso começam as quedas de temperatura e com isso a gente começa a ter um tempo muito mais seco, a gente liga a televisão no jornal e sempre fala isso, o tempo está seco, a umidade relativa do ar está baixa, isso significa que o frio não permite que exista uma umidade adequada no ar. Então, a gente respira esse ar mais seco. Essa umidade estando mais baixa, desse ar que a gente respira, os poluentes que são produzidos aqui na Terra não conseguem atravessar as nuvens, né, que chama a atmosfera, e ficam aqui e a gente acaba respirando muito mais poluição. Além disso, o ambiente fica mais frio e seco. E com isso a gente tende, como está frio, querer ficar todo mundo mais pertinho, né? As pessoas param de ir a parques, andar nas ruas e sempre querem ir a lugares fechados por conta do frio. Essas aglomerações, esse ajuntamento de pessoas, significa também, além de onde tem mais gente, você acaba produzindo também muito mais poeira, muito mais sujeira ambiental, elas acabam respirando o mesmo ar. O ar que muitas vezes pode ter algum vírus, alguma bactéria, e você está respirando esse ar, da pessoa que está do seu lado resfriado ou qualquer outra doença. E isso facilita muito o aparecimento dessas doenças. As pessoas mais prejudicadas com isso, nessas épocas do ano, são os idosos, as crianças, porque ela tem uma imunidade mais baixa, e aquelas pessoas que já têm algum problema respiratório. Então, o que a gente ouve falar, meu filho tem bronquite, meu pai tem bronquite, ou enfisema, ou alguma outra doença pulmonar pré-existente que a gente fala, tá? Que já existia antes, que fica adormecida nos tempos que você tem mais calor e mais umidade, e que elas aparecem quando a gente começa a ter, começam no inverno, no outono e se prosseguem durante todo o inverno. Então, no inverno, as pessoas que têm essa predisposição a essas doenças respiratórias, os idosos, crianças, são as que mais sofrem. A gente vai falar um pouquinho, só para vocês entenderem, que eu acho que é importante também a gente começar a entender o que acontece com o nosso corpo, né? Então, todo mundo fala em doença respiratória, mas ninguém sabe explicar. Qualquer um fala assim, é bronquite, é asma, mas não sabe exatamente. Então, a gente achou por bem explicar para vocês o que significa cada uma das doenças, para vocês mais ou menos saberem, inclusive para tomarem uma ação, ou seja, um cuidado especial de ir ou não ao pronto-socorro, ou procurar o médico o mais rápido possível. Então, a gente tem as principais doenças. A mais comum é o resfriado, que é uma infecção da via aérea superior. No final eu vou mostrar um desenhinho para vocês entenderem o que é essa via aérea superior e onde ocorre cada uma das doenças. Ou seja, né, no nariz e na garganta, que aparece em forma de coriza, espirro. Eu já escutei várias pessoas aí tossindo, que provavelmente é um resfriadinho. Pode ou não estar acompanhado de febre, e no caso do resfriado, a febre é sempre baixa. A gente pode considerar aí 37,5, 37,8, é uma febre relativamente baixa, mas nem sempre tem febre. Normalmente e quase sempre é causada apenas por um vírus. A bactéria ela não provoca resfriado, somente o vírus.
Não existe remédio para curar o resfriado, apenas medidas para amenizar os sintomas. Então não adianta se entupir de remédio, tomar antibiótico, anti-inflamatório, porque isso não vai resolver nada no resfriado. O vírus, uma vez que ele entra no seu organismo, ele vai ter uma ação durante alguns dias. Entre o terceiro ou quinto dia você tem uma piora e depois ele diminui a ação dentro do seu corpo. O que você pode fazer é até tomar aqueles remedinhos caseiros, um xarope, um remedinho para mal-estar, que tem na farmácia aos montes, mas é tudo no sentido de amenizar aqueles sintomas que você tem, porque não vai curar resfriado. Um remédio forte. E a gripe? A grande diferença da gripe e do resfriado é que a gripe é uma coisa mais forte e ela limita a pessoa. É aquela sensação de que a pessoa não consegue sair da cama e não consegue trabalhar. A grande diferença para a área da saúde, da gripe e do resfriado, é que ela deixa a pessoa impotente para a atividade diária. Seja ir para a escola, seja para trabalhar, ou seja para o serviço doméstico. Diferente de corpo mole, é corpo dolorido. Você tem, na gripe, a febre é mais alta, você tem dor nas articulações, quando eu dobro o braço, estico o braço, a minha perna está dolorida, tudo fica dolorido no corpo. Os músculos, a gente fala, parece que eu levei uma surra. Então, é esta sensação que você tem quando está com gripe. O resfriado, não, é aquela coisa bem mais simples, tá? E da mesma forma que o resfriado, não adianta, ela é provocada sempre por um vírus, e tudo que você tomar mais forte, você vai criar resistência no seu corpo e não vai matar o vírus. A gente ainda fala assim, querer matar uma formiga com a bomba atômica. Você toma um monte de remédio, não vai matar o vírus, porque ele vai continuar lá, e você vai criar uma resistência. E quando você realmente precisar do remédio, ele não vai fazer mais efeito. Porque o seu corpo já tomou uma certa resistência a esse remédio. Então, pode sim, tomar uma aspirinazinha, alguma coisa mais caseira. Eu acho que os remédios caseiros, que são os que aliviam os sintomas, além de serem muito mais baratos, é o que realmente alivia esses sintomas, tá? Porque não adianta você tomar remédio antibiótico que não vai sarar. É muito comum, eu trabalho em hospital, as mães são muito ansiosas, nós mães somos muito ansiosas. Então, a gente chega no pronto-socorro e o médico fala assim pra gente, é uma virose. Aí você vai para casa e fala assim, aquele médico, todo hospital que eu vou, fala a mesma porcaria, é uma virose e não vou dar nada. Né? E as mães vão para casa muito bravas porque o médico falou isso. Vocês têm que agradecer, porque se ele falou que é uma virose e não tem nada para fazer, ele está protegendo o seu filho, não dando remédio forte. Não criando uma imunidade nele, que ele tenha, quando precisar realmente, tomar um remédio, aquele remedinho que poderia ser simples, você tem que dar um remedião para curar, porque você ficou dando antibiótico para virose, que não resolveu, não matou o vírus, e aí mas você foi para casa tranquila porque tinha um remédio para dar para o seu filho. Então, não achem ruim quando o médico fala que é uma virose, porque realmente ele vai falar, faz inalação. Não vou fazer inalação, nada, porque isso não cura nada. Muito pelo contrário, é o que vai curar. Se você der um antibiótico, mas não fizer todas as medidas que o médico te ensinou para matar o vírus, ele vai ficar doente. E o que curaria seria aquelas coisas simples como a inalação, tá bom? A bronquite. Né, também tem uma moda, assim, né? Todo mundo tem bronquite. Na verdade, bronquite é uma doença, já instalada, diferente da asma. A asma, você tem uma crise e ela desaparece. Tem que tomar remédio, tem que tomar corticoide, mas ela vai embora. A bronquite é uma doença que leva um tempão. Você tem que tratá-la por um longo tempo para ela sarar. Então, ela normalmente é uma reação inflamatória, então você tem realmente que tomar medicação, porque tem nos brônquios, os brônquios eles ficam inflamados, eles incham. Toda inflamação, que nem quando a gente faz uma feridinha na pele e faz aquela ferida, sempre fica o local inchado. É a mesma coisa no brônquio, que é o caminho, vocês vão ver no desenho, que é por onde o ar passa. Ele estando inflamado, ele incha. Estando inchado, o ar não consegue passar, porque está inchado, né? Então ele obstrui a passagem de ar. É por isso que a gente fala que acontece o chiado.
É como uma janela que tem um vento passando muito forte, um dia de muito vento, e que você fecha e deixa só uma aberturazinha pequena para passar uma grande quantidade de ar. Faz aquele barulho, aquele assovio do ar passando na janela. É o que acontece no nosso brônquio. Ele está inflamado, ele fecha a luz, como uma janela. E o ar, quando passa, como tem essa resistência, ele faz aquele barulhinho que a gente fala, meu filho está chiando, está com gatinho no peito. É por conta dessa obstrução. E é uma coisa séria, porque se você tem uma passagem de ar assim, e ela fecha, vai dar muita falta de ar. E dependendo do grau da falta de ar, a pessoa pode parar de respirar. Então, é uma emergência. Tem, casos de bronquite, ir ao hospital e tomar remédio mesmo, que são os broncodilatadores, usar bombinha ou Berotec, que a maioria que já foi no pronto-socorro já usou, tá? E, normalmente, a bronquite, ela provoca, numa segunda fase, muito catarro. E se você não trabalhar, não melhorar a eliminação desse catarro, ele pode até infectar, e virar uma pneumonia, ou até o fato de 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, lá no pulmão, no lugar de ter ar, tem catarro. E aí, se você não ajudar a sair, que a gente vai falar um pouquinho depois, você não vai respirar melhor também. Aí a gente vai falar das doenças mais sérias, no caso a pneumonia, que é uma infecção importante, uma infecção aguda, que pode atingir um pedacinho do pulmão, o pulmão inteiro e muitas vezes até os 2 pulmões. Normalmente, isso só é diagnosticado no raio-x. Para você dizer que tem uma pneumonia, efetivamente, falar não é pneumonia e não é uma gripe, você tem que ver o raio-x. E aí você vai ver na foto do pulmão que tem lá um pedacinho que é a pneumonia. Normalmente você tem febre, tosse com secreção, pode também ter só tosse seca, dor no peito quando você respira, faz aquela respiração profunda, dá aquela sensação que você não consegue respirar, que dói mesmo o peito para fazer respiração profunda. Você pode ter aquelas sensações de calafrio, não é dor muscular, é calafrio mesmo, e a pessoa fica pálida porque tem essa infecção no corpo. A prevenção, a melhor de todas, é você largar o cigarro, né? E tratar as doenças respiratórias adequadamente, evitando ambientes fechados, e quando tiver uma gripe forte, tem que repousar. Né? Porque se você não tratar a gripe, ela pode, o vírus não trata como pneumonia. Mas o vírus, se ele for muito forte e você não tratar, você fica com o organismo muito frágil, pode pegar uma infecção por bactéria e isso vai te dar pneumonia. As alergias, que todo mundo tem, né? Hoje, principalmente morando em cidades grandes, que ocorre quando o organismo reage em exagero a alguma substância. Tem gente que tem alergia, mas não acontece nada. As pessoas que têm alergias graves, em contato com a substância que leva à alergia, poeira é menos. Mas tem gente, por exemplo, eu já vi que tem alergia à borracha. De encostar na borracha, a pessoa na hora incha, fica cheia com aquelas placas pelo corpo. Então você precisa tratar isso, mas aí também é um tratamento a longo prazo. Mas a melhor coisa dentro das alergias é você evitar o contato daquilo que te deu alergia. Então, se você é alérgico a cigarro, fumaça de cigarro, não fique num ambiente desse. Se é alérgico a poeira, impossível. Vai ter que tratar, porque todo lugar que você for tem poeira. Mas existem substâncias, por exemplo, tem gente que tem alergia a frutos do mar, tem gente que tem alergia a roupas, então tem maquiagem, cor vermelha, pigmento vermelho. Então você tem que ir ao médico descobrir o que pode. Só que no inverno, como os lugares ficam muito fechados, você acaba ficando mais predisposto a alergias, por conta de contato maior com a poeira, com essas substâncias que te dão essas reações alérgicas. E a rinite, que é uma inflamação não contagiosa do nariz, né? Ela está o tempo inteiro assim coçando o nariz. Lá dentro da mucosa, dentro do nariz, a gente tem uma mucosa, é uma pele, e ela fica inflamada e dá essa coceira, tá? Ela quase sempre é causada por uma alergia ou reação a algum contato. Por exemplo, ela está coçando. Muita gente acaba tendo mais poeira e acaba desencadeando isso. Qualquer cheiro, perfume, que é o que mais leva à alergia. Os sintomas é nariz escorrendo, coceira nos olhos, nariz e boca,
alguns espirros. Tem gente que espirra várias vezes seguidas, que é uma forma de você estar eliminando aquele fator que te desencadeou a alergia, por isso que é o espirro. A gente sempre que espirra, é uma forma de eliminar o que você inalou. Então, se você inalou a poeira e vem o espirro, o teu corpo é inteligente, ele vai espirrar, quando você espirra, ele joga fora tudo aquilo lá, tá? Evitar locais fechados e com mofo, não fumar e evitar cheiros fortes como perfume, cheiro de tinta, que são os que mais provocam alergia. A sinusite, que também é muito comum agora no inverno, o ar está seco, não umidifica a nossa via respiratória, né? Tem muito mais poluição, muito mais vírus. O que acontece? Inflama os seios da face, que são regiões que a gente são buracos que a gente tem aqui nessa região, e eles são ocos, entram ar. E se eles inflamam, ficam cheios de pus, cheios de secreção com pus. E aí é que dá aquela dor, que a gente fala assim, você não consegue mexer a cabeça, porque os seios da face ficam cheios de secreção. Também precisa tratar com antibiótico, porque é uma infecção, não é só um processo alérgico. A faringite, que é aquela que dá rouquidão, que a gente também fica com a faringe inflamada. Normalmente também antibiótico nesse caso não resolve. E as otites, que é muito comum na criança que está muito resfriada ter otite. Porque como é tudo aberto, nariz, boca e garganta, você tem um contato direto. Então, quando você tiver muita secreção no nariz, a tendência na criança é essa secreção também ir para o ouvido e das dores de ouvido. Então, a forma melhor para você amenizar as doenças respiratórias é você tentar minimizar os sintomas dessas doenças respiratórias e mesmo o seu aparecimento. É necessário tomar vacina contra a gripe e o maior segredo de todos é apostar na higiene da casa, pessoal, bem como permitir a circulação de ar nos ambientes. Gente, tudo que é de graça parece que o povo não gosta, né? Ele gosta quando ele tem que pagar. Aí é interessante. Hoje foi aumentado os dias da campanha da vacinação, porque a adesão à vacinação, que é gratuita em crianças e gestantes, foi de 54%. Eles vão jogar no lixo as vacinas porque a gente não quer se proteger. Porque a gente acha, eu não vou tomar a injeção porque diz que morre. Então, aí o dia que você ficar doente, você vai pedir para essa pessoa que diz que morre, cuidar de você, tá? Porque o governo não tem intenção de que as pessoas morram. Ele tem intenção que as pessoas se tratem, porque se ela for para o hospital, o que ele vai ter que gastar com ela no hospital é muito maior do que o valor da vacina. Para você pagar a vacina, na rede pública custa R$ 65. Na rede particular chega a 200, a mesma vacina. Então, assim, se vocês tivessem que pagar, talvez nós tivéssemos, vocês que eu digo, mas eu tomei a vacina. A gente daria valor, mas é de graça. Então, eu não quero. Não quero porque... Gente, é fundamental a proteção. A gente tem visto cada vez mais bichos fortes que as pessoas estão pegando, ficando no hospital muitos dias internadas, difíceis de serem tratadas, porque os que são imunizados, eles têm mais resistência. E quem não é imunizado, a resistência cai, porque não recebeu aquela vacina. É de graça, é importante, ajuda na qualidade de vida de vocês. Então, eu acho que todos nós devíamos se contaminar com isso, com essa informação, e disseminar na nossa sociedade, onde a gente vive. Tomem a vacina da gripe. Eu não ganho nada por isso não, tá? Então, aqui é um desenho para vocês verem como que é o nosso aparelho respiratório e onde acontece cada doença. Então, as fossas nasais, que é aqui por onde a gente entra, esse buraco que a gente tem aqui, e logo em cima, que vocês vão ver assim, próximo à cabeça reto, é onde tem os seios da face, que é onde você vai se inflamar, vai ter a sinusite, tá? A cavidade bucal, que é a nossa boca, a entrada dos alimentos e também do ar. Descendo, você tem a faringe e a laringe. Um entra alimento e outro entra laringe, vai entrar o ar. E a faringe entra o contrário. A laringe entra o alimento e a faringe entra o ar. Logo depois, você tem essa parte gorda que a gente chama aqui, tá? O pomo de Adão. Em seguida, você vai descer, que tem o brônquio-fonte que chama, e depois o ramo dos brônquios e o pulmão.
No brônquio, a gente sempre fala que é uma árvore invertida, o pulmão, o sistema respiratório, né? Então, você tem aqui, a cabeça é a copa da árvore, a traqueia é o tronco, que se divide nos brônquios. A bronquite, ela dá nesses onde está escrito brônquios, que fica inchado, não permite passagem de ar, para aqueles raminhos laterais. E o ar, ele só faz a troca lá na pontinha daqueles raminhos. Todo o resto é condutor de ar. Não tem troca gasosa. Só vai ter troca gasosa lá na pontinha. Então, se a gente não cuidar da qualidade de ar que vai passar por todo o aparelho respiratório até chegar lá no pulmão, nós vamos ter um pulmão doente. E aí, quais são as dicas? Isso é super importante. Eu garanto que, se forem seguidas à risca, isso melhora. Manter os cômodos limpos e arejados. Pobreza não significa sujeira. Ponto. Não, o que a gente observa é assim. Existem pessoas muito, muito pobres que você entra na casa delas e tem chão batido e que você tem coragem de sentar no chão e comer. Tem gente muito, muito rica que você não tem coragem de sentar à mesa. Então, a pobreza não é sujeira. Para ninguém. O fato de eu ser pobre e morar em um cômodo, ele não precisa ser sujo. Mesmo que ele não tiver chão. Ele pode ser limpo. Ou não. Então, assim, isso depende única e exclusivamente de vocês. Muita gente pode fazer coisas por vocês, mas tem coisas que só vocês podem fazer. Então, aquela coisa de abrir o armário e enfiar um monte de roupa, né? Por que não pode dobrar? Se você é solto, você nem sabe o que você tem se você enfiar tudo dentro do guarda-roupa. Eu não tenho roupa para pôr. Arruma o seu armário para ver se você não tem roupa para pôr. Então, façam isso. Aquela aglomeração de louça dentro da pia, né? O espaço que vocês moram já é pequeno. Se vocês não arrumarem esse espaço, vocês vão ficar doentes pela sujeira que se acumula e ele vai ficar menor. Porque no lugar de vocês vai estar bagunça. Então, gente, é o mínimo que a gente pode fazer por nós mesmos. A gente sempre quer que o governo dê uma casa, a gente quer que o governo dê escola ótima, quer que o governo dê comida, mas o que depende da gente, às vezes a gente não faz. Então, comecem com a qualidade de vida dentro da casa de vocês, fazendo o que vocês podem fazer, e não esperar que o outro faça por vocês. Se possível, lavar a roupa de cama pelo menos uma vez por semana. A pele que a gente solta durante o sono, aquilo lá é comida para ácaro, é comida para bichinho. Então, fica na cama aquilo lá cultivando essa pele que a gente solta, e os ácaros, que são os que provocam mofo, se alimentam principalmente da pele que a gente solta durante o sono. Então, de manhã, ao levantar, deixa a cama ventilando, se puder, leve ela para fora, dê uma chacoalhada nela para tirar aquela pele que sobra do corpo da gente e volte a colocar a mesma roupa. Mas lavar pelo menos uma vez por semana é muito importante. Evitar o uso de tapete, cortina grossa, bicho de pelúcia, pois eles acumulam muita poeira. Então, tudo que for de enfeite, engraçado, né? Arrumar a gente não quer, mas a gente fica enfiando um monte de tranqueira dentro da casa, né? É impressionante. Mulher gosta muito de fazer isso. Evitar a planta dentro de casa, porque ela além traz muito bichinho e o pólen também pode dar alergia. Evitar a presença de animais dentro de casa, gato, cachorro, papagaio, periquito. Peixe é o único que pode. Todos os outros, eles trazem na sua pele coisas que podem provocar alergias. Evitar utilizar vassoura e começar a usar pano úmido. A vassoura, a gente acha que ela limpa. Na verdade, ela levanta a sujeira, né? Toda a poeira, ela só levanta. Então, o adequado nas nossas casas, ao invés de usar vassoura, é sempre usar pano úmido. Então, ou mesmo o rodo para tirar a sujeira mais grossa, as coisas que são maiores, puxe com o rodo e depois passe o pano úmido. Porque a vassoura, ela levanta. Se vocês fizerem isso, varrerem a casa, limpo o móvel e depois varram a casa, espere 10 minutos para ver. Parece que você nem limpou. Então, quando você limpa, ela só levanta a poeira. Então, substitua por só passar pano úmido na casa. Lavar os cobertores e blusas antes de usá-las, se estiverem guardadas por muito tempo, porque a gente fica acumulando poeira. Aí você põe e fala, nossa, né, quem tem rinite sabe. Você põe uma roupa que estava guardada há um mês, coça tudo.
dieta, tentar tomar comer comidas melhores. Eu falei isso ano passado e volto a repetir. Ah, mas é muito caro comprar uma fruta. Quanto custa um pacote de salgadinho? Aí você vai eu vou de quarta-feira no Carrefour, que custa 50 centavos o quilo da batata. 1,20 o quilo da maçã. Que dá para você... 1 quilo de maçã, gente, dá umas 10 maçãs quase da pequenininha. Né? O limão. Quanto custa o quilo do limão na quarta-feira? Para fazer suco de limão. E quanto custa uma garrafa de refrigerante? Aí a fruta que é cara? Aí você vai... Outro dia eu estava falando com meu marido que a gente vai à feira e custa R$1 o repolho. Um repolho. E aí? Quanto custa um salgadinho? E aí vem falar que a fruta e legume é caro, que não dá para comer porque é muito caro? Quanto custa o salgadinho e quanto custa um pacote de arroz? Né? Mas o salgadinho está pronto, né? Não tem o trabalho. Então, assim, vamos ter qualidade, é o que eu falei. Tem coisas que dependem da gente. E só a gente pode fazer por nós mesmos, mais ninguém. Então, a desculpa de que é caro, para mim, eu não aceito. Porque o quilo da cebola, da batata, é muito barato. Perto do valor do salgadinho. Utilizar toalhas molhadas, quando tiver muito tempo seco, colocar a toalha molhada nos alguns cômodos quando vocês forem dormir, pendura no guarda-roupa, pendura na janela, que isso ajuda muito a umidade. Vocês vão ver que de manhã, quando vocês acordarem, essa toalha, se for clara, ela fica pretinha. Que ela vai sugando todas aquelas impurezas que tem no ambiente. Então, umedeça antes de dormir a toalha e põe em alguns lugares estratégicos do seu quarto para respirar melhor. Evite aglomerações e locais fechados, pois eles propiciam proliferação, vírus e bactéria. E lave as mãos. As pessoas que trabalham na área de saúde falam que hoje todas as doenças respiratórias é uma doença da falta de higiene. A gripe suína, essa gripe que a gente teve da influenza A, é a gripe considerada a gripe da porquice. É a gripe, não é porque gripe suína é porque foi visto lá no porco, mas é a gripe das pessoas que hoje a gente não lava a mão mais. Para nada. A gente vai no banheiro, a gente não lava a mão, a gente vai comer, a gente chega da rua morrendo de fome e vai direto para comer. Então, as pessoas não lavam a mão. E hoje é considerado doença respiratória, essa nova que teve esse surto, falta de higiene. Isso é provado. Então, vamos lá. Só para a gente ilustrar, né, os hábitos de higiene. Usar lenço para só o nariz, papel higiênico, né, não aquela coisa na rua, né? Procurar não andar descalço, porque realmente você pega muito frio do chão e você paralisa os pelinhos do nariz, da via respiratória, que eliminam todos os vírus da nossa via respiratória. Tomar banho todos os dias, como eu falei, a nossa pele ela descama sem a gente ver. Então, tentar tomar banho mesmo de canequinha todos os dias. Escovar os cabelos, né? E ali depois tem os dentes também, né? Porque, gente, a nossa boca é podre. É podre. Então, assim, o lugar mais sujo do nosso corpo não é lá embaixo, é a nossa boca. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com ela, né? Cortar as unhas, lavar os alimentos antes de comê-los, manter a casa limpa, filtrar a água, tomar água filtrada, escovar os dentes, usar roupas limpas. E aí, só ilustrando também a história que eu falei, só para resumir a nossa aula. Então, assim, cuidado com a alimentação. Quando a gente for espirrar, é o que eu falo, é uma questão de higiene e educação, né? Tosse, assim, para todo mundo aspirar tudo aquilo lá. Não custa, né? Só pôr a mão na boca, espirra assim, não faz mal. E lave a mão. Por que a doença da porquice? Porque as pessoas espirram assim e não lavam a mão, não limpam a mão depois. Tem gente que é tão bondosa que faz isso e vai passar no outro para limpar, né? Vem cá que eu vou te dar um abraço. A gente vê isso na televisão como piadinha, mas isso não é piadinha, não. Isso acontece todos os dias no nosso meio. Entre nós. Porque eu garanto que um de nós alguém já fez isso. Lavar as mãos, que é uma questão básica. E o cigarro, né, gente? Até pus essa figura para mostrar que está queimando dinheiro, né? Então, assim, coisas que só a gente pode fazer pela gente. É caro comprar 1 quilo de legume, de carne, né? A costela custa super barata e é saborosa. Mas o cigarro é bem mais caro que isso, né?
E em caso da doença ter se instalado, o que a gente pode fazer para aliviar o sintoma? Primeiro, sempre procurar o médico, porque é ele que vai diagnosticar se é gripe, se é resfriado, se é pneumonia, é ele que vai determinar isso. Primeira condição, procure o médico. Mas se em casa, o que você pode fazer? Durante o banho, inalar aquele ar, aquela fumaça do chuveiro, isso ajuda muito ficar com a criança lá, para ela respirar aquele ar quente. Claro que não vai sair de lá para a rua, né? Porque isso, o organismo dela vai estar muito quente. Mas deixa ela ali no chuveiro, respirando aquele arzinho lá. Eu sempre tenho aquela história da inalação com água, ferver água e respirar. Com criança eu não recomendo, porque criança não para. E de repente ela vira água quente e você provoca uma queimadura. Mas a inalação com chuveiro ajuda muito. E depois que essa criança fizer essa inalação no chuveiro, que vai soltar a secreção, põe ela no seu colo, como está ali, e dá pequenas batidas no tronco dela com a mão em concha. Você vai fazer esse movimento aqui nas costas durante uns 5 minutos, que chama tapotagem. Tá? Que são pequenos tapas que você dá nas costas das crianças para soltar a secreção de dentro do pulmão dela. Sempre depois da inalação, no pronto-socorro, né? Ou a inalação do chuveiro. E em seguida fazer ela tossir. Porque senão você solta a secreção. Mas se você não fizer a criança tossir, a secreção fica lá dentro. E para tossir, você estimula aqui, ó, na garganta. Dá um pequeno apertãozinho aqui na garganta até a criança tossir. E aí você melhorou, tirou o catarro do pulmão e ela vai respirar melhor. Então, o que a gente deseja a todos vocês é que vocês tenham um ótimo inverno e cuidem da saúde de vocês, porque só isso vocês podem fazer por vocês. A gente faz a nossa parte e a gente espera em Deus que vocês façam de vocês para o bem único e exclusivo de vocês e da família. Um bom dia para todos.